setor agrícola e o de seguros está preocupado com o corte de recursos destinados ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para este ano. O PSR é parte do Plano Agrícola e Pecuário do MAPA e, por conta da redução no orçamento da União, o cancelamento de recursos do PSR foi de 84,7 milhões de reais. Para entender melhor o impacto disso para o mercado de seguros e para os agricultores e para saber também o que pode ser feito, eu vou conversar agora com o Joaquim Neto. Ele é presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais. Oi, Joaquim, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais, viu? Olá, Amanda e todos os seus entrevistados e audiência. Beleza, Joaquim. Pois é, a gente recebe aí com preocupação, essa notícia do corte de orçamento no PSR. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que você contextualizasse um pouquinho aqui para quem está acompanhando a gente, quais são os desafios hoje enfrentados aí pelo setor, pelo mercado de seguro rural. Bom, Amanda e telespectadores do AgroMais, o seguro rural é um dos pilares do desenvolvimento da prática do agronegócio. Então, quando o agricultor faz um financiamento, faz uma CPR, ele acaba ficando com o risco na hora da colheita de não ter o sucesso que ele espera por conta de eventos climáticos. E o seguro acaba se inserindo nesse contexto perfeitamente e atendendo à necessidade do agricultor. Nós temos aí um esforço realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o nosso MAPA, para subvencionar ou subsidiar o prêmio de seguro rural. O prêmio de seguro rural é aquele que o agricultor paga para a contratação do seguro. E aí os PSR, que é o Programa de Seguro Rural, realizado pelo Ministério da Agricultura, subsidia de 20% até 55% dos valores de prêmio, facilitando com que os agricultores contratem o seguro. No ano passado, o valor destinado foi de 880 milhões para esse fim. Nós tivemos aí a grata surpresa de aumentar o percentual da área segurada, frente à área plantada. Então, alcançamos o percentual de 20%. Isso se referiu a mais de 190 mil agricultores que foram segurados. E como é que ficam os desafios aí do seguro rural agora nesse ano de 2021, 2022, esse período aí desse ano safra? Nós temos aí um grande desafio, que é a busca de recursos, manter os recursos ou aumentá-los. O governo federal imaginava disponibilizar 1 bilhão e 60 milhões de reais, teve um corte de 84 milhões, então ficamos um pouco abaixo de 1 bilhão de reais, mas não podemos deixar que novos cortes aconteçam. Esse ano de 2021 deve ser também interessante para o agronegócio brasileiro, principalmente por conta do valor das commodities. Ano passado nós tínhamos aí o valor da saca de soja no início do ano a cerca de R$80, e aí estamos imaginando que ela pode chegar a R$200, ultrapassar a barreira de R$200 a saca de soja. Então, o agricultor acaba tendo um maior risco, ele investe mais em tecnologia, ele busca ter uma maior produtividade e tem um maior risco. Isso pode ser transferido para o seguro agrícola. Nós, seguradoras que operamos no mercado, eu faço parte da Comissão de Seguros Rurais da FENSEG, que é a Federação das Seguradoras, temos 14 seguradoras hoje que operam em seguro agrícola no Brasil, e nos últimos anos tivemos aí uma sinistralidade, que é aquela relação entre o que se indeniza e o que se arrecada, é desfavorável. Então, chegamos a ultrapassar o valor de 80% de sinistralidade. Isso deveria estar na faixa dos 60%, 65%. Só que as seguradoras pensam, vamos dizer, a longo prazo na agricultura, pensamos em 5, 10 anos, Mas aí o agricultor, ao investir mais em tecnologia, ao buscar uma maior produtividade, ele tem um maior risco.
e com o seguro ele acaba, quando tendo um evento climático, sendo ressarcido em até 30 dias, o que faz com que ele atenda a todas as suas necessidades de financiamento, de pagar revendas, empresas de insumos. Isso acaba sendo importante para o agronegócio como um todo. Com certeza, né? Vamos só contextualizar aqui. Quer dizer, esse agricultor, que consegue ter acesso, né? Que tem aí o seu seguro rural, ele tem mais tranquilidade na lavoura dele, ele tem um acesso facilitado aí a crédito, ele tem esse parceiro importante aí, né? Que é o MAPA, com essa subvenção ao prêmio, num percentual, inclusive, bastante relevante, né? 20, quando a gente pensa aí 20 a 50%. A gente tem acompanhado aí safras recordes de soja e outras commodities também, com um aumento de área plantada, mas por outro lado com uma agricultura muito sustentável, que ela produz mais numa área menor. A gente tem aí uma valorização das commodities, né, por conta desse valor do câmbio, o dólar muito valorizado em relação ao real, e o nosso agronegócio valorizado aí mundo afora, com o Brasil cumprindo muito bem esse papel aí de provedor de alimentos, de segurança alimentar aí para bilhões de pessoas. E por outro lado, né, a gente começou esse ano de 2021 sem o orçamento da União aprovado, né? Isso acontece no mês de dezembro, no meio do ano, o Poder Executivo envia lá para o Congresso Nacional um projeto de lei do orçamento lá, né? Aquele projeto, ele começa a ser discutido no Congresso e no final do ano a gente costuma ter a lei já do orçamento federal aprovada. Esse ano, por conta da pandemia, né? Um ano diferente aí, no ano de 2020, a gente começou o ano de 2021 sem um orçamento e agora, aí nesse mês de abril, a gente tem essa surpresa que por conta da obrigação do governo federal em cumprir com as despesas, de não poder exceder as receitas, né, cumprir ali a manutenção do teto de gastos públicos, houve essa redução aí no montante destinado ao PSR. E, inclusive, Joaquim, eu vi que esse assunto, né, ele foi tema de uma reunião aí da CNA e da FENSEG, né? Vocês discutiram aí esses desafios para esse ano que já começa, né? Agora com menos recursos. Quais são as estratégias para poder viabilizar a recomposição desse orçamento? Queria que você falasse um pouquinho dessa reunião e do que pode ser feito para poder enfim, recompor esse volume e a gente ter aí o nosso agricultor, o nosso produtor rural trabalhando com tranquilidade e com a sua área assegurada. Amanda, a CNA é um grande parceiro do seguro rural, assim como é o Ministério da Agricultura. Tivemos aí a grata surpresa essa semana de estar com o deputado Zé Mário, que nos estimulou a buscar uma audiência pública junto à Câmara dos Deputados. Nós já tivemos conversando com alguns outros deputados anteriormente, né? A própria presidente da Comissão de Agricultura, a deputada Aline, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, Sérgio de Souza, todos eles têm sido bem interessados no tema e buscam nos auxiliar a não haver mais cortes no orçamento para o seguro rural ou até uma possibilidade de, quem sabe, recompor esses valores, né? Como você bem mencionou, o aumento do preço das commodities projetava uma necessidade para esse ano de 2021 de 1 bilhão e 450 milhões para atender os mesmos agricultores do ano passado. E quando o agricultor não contrata o seguro, ele pode até sair da atividade, né? Então, tivemos o ano passado com grandes problemas no Rio Grande do Sul, na safra de inverno do ano passado. Tivemos esse ano aí a safra de verão com perdas relacionadas principalmente a excesso de chuva na colheita. Então, para aquele agricultor que está na atividade e tem perdas, ele com o seguro se mantém na atividade
e bem, né? Essa é a nossa ideia, de aumentar a área segurada plantada no Brasil, né, e aumentar o número de produtores. O seguro é o mutualismo, né? Quanto mais agricultores participam dele, mais barato fica para cada um. Esse corte no orçamento, Joaquim, ele inviabiliza a adesão de mais produtores? Quer dizer, o recurso que vai ser destinado aí, o volume de recursos que vai ser destinado ao PSR esse ano, ele é menor, ele não garante nem aquele agricultor que conseguiu deixar sua área segurada no ano passado, é isso? Não, ele esse ano, apesar do corte, né, foram 2 cortes, ele deve ser um volume maior do que o ano passado. Mas aí o Ministério da Agricultura teve que recompor os percentuais para buscar atender a todos os agricultores. E não podemos deixar, Amanda, que haja mais cortes, e aí sim poderíamos chegar a um ano com grandes perdas para a agricultura e para o agronegócio. Ô Joaquim, o que vocês estão pensando em fazer para fazer, enfim, nessa mobilização aí para não deixar, né, que novos cortes aconteçam? Eu vi que inclusive está previsto uma audiência pública, não é isso? Exato, exato. Temos aí uma grata auxílio, vamos dizer, do deputado Zé Mário para buscar uma audiência pública no Congresso, e aí participaremos não só a FENSEG e não só a CNA, mas outros integrantes do mercado, como FENABER, Federação de Resseguradores, FENACOR, Federação dos Corretores de Seguro, OCB, tantos outros participantes do cenário do agronegócio, para poder contribuir e mostrar para a Câmara dos Deputados a importância e necessidade para a continuidade do programa de seguro rural. A ideia é evitar novos cortes, mas também pedir aí, pressionar o mapa por uma recomposição orçamentária também para o PSR? Sim, sem dúvida, Amanda. Nós ainda temos dentro do PSR a possibilidade de contingenciamento. O que gostaríamos é que o seguro rural não tivesse essa possibilidade de contingenciamento, porque a gente fica sempre, o agricultor, né, de modo geral, fica sempre pendente das aprovações e com possíveis cortes, né? Esse ano aí estamos com essa questão de atraso que você mencionou, do orçamento, né? E como será nos próximos anos? Seria importante que a gente posicionasse o seguro rural como obrigações oficiais, né, de crédito, que não sofressem contingenciamento. Sim, e por outro lado, né, Joaquim, eu acho que é importante a gente destacar que houve um empenho, né? Tem havido um empenho assim por parte do Ministério da Agricultura em aumento dessa área segurada, né? E isso ocorreu, inclusive, foi celebrado, né, no final de 2020, esse aumento de área segurada, esse valor aí de recursos destinado ao programa, e isso trouxe com certeza uma tranquilidade aí para o produtor, né? Nesse acesso ao crédito, em possíveis eventos climáticos, da continuidade mesmo dele na atividade, né? Exatamente. Tivemos aí vários destaques, como, por exemplo, o café, que aumentou a busca por seguro em 217%, a cana-de-açúcar em 42%, ainda quem mais demanda são os grãos, né? Então, soja e milho segunda safra. Mas temos aí mais de 70 culturas que podem ser subvencionadas e que as seguradoras acabam assumindo, né, para todos os estados do Brasil. Existem, sem dúvida nenhuma, grandes diferenças regionais, então existem estados onde a ocorrência de granizo e geada é maior, em outros o excesso de chuva ou a falta, então tudo isso acaba compondo para atender a agricultura brasileira de um modo geral. E como é que o setor de seguros ele vem sensibilizando e atraindo esses produtores? O público de vocês, o público-alvo, são os pequenos, são os médios produtores?
Olha, temos muito poucos agricultores de maior tamanho que fazem seguro. Nosso público acaba sendo o pequeno e o médio produtor, aquele que, se não tiver o seguro e houver um evento climático, ele pode sair da atividade. Então, o seguro acaba sendo muito importante para ele continuar na atividade. De modo geral, os agricultores, quando se programam para o plantio, para o transplante, para a poda, ele já busca, então, os insumos, sejam sementes, fertilizantes ou defensivos, e também já tem buscado o seguro nesse momento. Isso é muito interessante para nós. E para atender esses agricultores, então, as seguradoras têm o canal bancário ou os corretores de seguro que são abordados diretamente por esses agricultores. Então, temos feito diversos treinamentos para os corretores de seguro e fazemos também capacitação para todos os agrônomos que participam desse processo, principalmente no processo de regulação de sinistro, né? Quando se identifica que o evento aconteceu, qual foi o percentual de perda e quanto que o agricultor deve receber de indenização. É um processo, vamos dizer, bastante trabalhoso e que a gente tem um determinado momento de atender o agricultor, né, antes da colheita, né? Então, é bem interessante o trabalho que as seguradoras, são 14 seguradoras que atuam hoje no mercado, têm feito para a capacitação desses peritos. De sorte que o agricultor tenha, então, um agrônomo que faça essa perícia, né, essa vistoria na propriedade, ele fique tranquilo em relação ao que está sendo apurado, quais vão ser as perdas verificadas e as indenizações. E que isso ocorra no momento adequado para ele seja para este momento, seja para programar o futuro das novas safras. Certo, Joaquim, mas ainda é pesado para o produtor, falando assim do agricultor familiar, ainda é inacessível o seguro rural, e isso pode ficar ainda mais distante da realidade dele, caso haja uma contenção aí no PSR, a ponto de inviabilizar mesmo o acesso dele ao PSR? Sem dúvida, Amanda, é um risco que corremos e estamos fazendo o máximo para não deixar acontecer. Por isso, então, conversamos com o deputado José Mário e buscamos aí o auxílio da CNA nessa solicitação, né, junto à Câmara dos Deputados. O agricultor, se tiver que pagar o prêmio total, né, sem a contribuição, o subsídio governamental, ele pode deixar de contratar o seguro, né? Então, tudo isso que foi feito ao longo dos últimos anos, principalmente dos 2 últimos anos no Ministério da Agricultura, pode ser perdido se não houver o recurso necessário para os agricultores. E não queremos que isso aconteça, os agricultores não podem perder, vamos dizer, esse estímulo que o Ministério da Agricultura faz. É importante lembrar que é exatamente assim que também ocorre em outros países, né? Como Estados Unidos, Canadá, Espanha, China, Índia. Então, os governos federais acabam estimulando os agricultores a contratar o seguro agrícola para minimizar as perdas. E, de certa forma, o agricultor que não tem perdas financeiras, ele consegue pagar as suas dívidas, os seus financiamentos, os seus compromissos de um modo geral. Continua na atividade e ninguém sai perdendo. E aqui no Brasil a gente tem essas peculiaridades, assim, né, em relação aos eventos climáticos, né, Joaquim? A gente viu isso muito fortemente no ano passado, por conta do Laninha, a gente viu seca prolongada, depois a gente viu excesso de chuva no momento que não podia chover tanto. Inclusive, no mês de fevereiro, a gente viu isso aqui no Seguro Rural. Eu cheguei a conversar com o pessoal do Paraná, que estava falando da quantidade de sinistros lá por conta do abortamento das vagens de soja, né, encharcadas.
Nós temos a sorte de estar num país com área geográfica bastante grande, né? Então a gente ainda deve ter uma safra recorde, apesar de que nessas regiões, como você citou, a perda é bastante severa. E se esses agricultores contratam o seguro, então eles não têm perdas, né? Eles deixam de ter a produção dele, mas eles acabam, por conta das indenizações, do seguro que ele contratou, junto com o apoio do Ministério da Agricultura, ele acaba atendendo à necessidade. Temos também dois programas de subvenção estaduais, que são os exemplos do estado de São Paulo e do estado do Paraná. São menores para atender só esses estados, mas acabam corroborando, auxiliando os agricultores desses estados, que aí tanto tem o apoio federal quanto do seu estado. Então, é uma subvenção dupla que os agricultores podem receber. Estamos aí, junto com o Ministério da Agricultura, promovendo que outros estados também busquem programas de subvenção similares a esses dois anteriormente mencionados. Então, de modo geral, o agricultor, quanto mais ele contrata o seguro, mais o agronegócio, vamos dizer, se blinda de problemas climáticos. Sim, com certeza. E quanto mais apoio que viabilize a atividade agrícola, melhor, né? Todo mundo ganha. A gente ganha em segurança alimentar, o agricultor ele ganha aí nessa atividade dele, que não é fácil, né? É uma indústria a céu aberto, essa lavoura, lidando ali, fazendo o melhor manejo, preocupado com a sustentabilidade, atento também e precisando dessa tranquilidade aí que o seguro traz para que ele possa desenvolver essa atividade. Agora, Joaquim, você falou da questão dos sinistros, né? Que o índice ainda está alto aqui no Brasil. Eu queria saber qual que é o comparativo dessa sinistralidade do Brasil, da área segurada, em relação aos outros países aí que produzem alimentos. Olha, Amanda, a sinistralidade costuma estar relacionada com o percentual de agricultores que fazem ou deixam de fazer seguro. Quanto maior o percentual de agricultores que fazem seguro, tende a diminuir a sinistralidade. País como o Brasil, que nós temos aí 2 safras agrícolas de grãos por ano, temos uma produção muito importante de frutas, hortaliças, cana, café e tantos outros produtos agrícolas. Então, quando uma perde ou uma região de uma cultura acaba perdendo, as outras acabam, vamos dizer, compensando as perdas das seguradoras para que haja uma manutenção, uma continuidade do programa. Então, as seguradoras que atuam no Brasil buscam justamente pulverizar seus riscos geograficamente e temporalmente, ao longo dos meses do ano, de forma que não haja uma concentração. O seguro agrícola, por garantir eventos climáticos, é conhecido como riscos correlacionados, todos ao mesmo tempo, naquela região, podem ter um aviso de sinistro. Vamos dizer, se não chove, se tem uma seca numa determinada região, não é que chove para um e não chove para outro, todos ali acabam tendo perdas. Então, quanto maior a busca por seguro agrícola, maior o percentual de agricultores que contratam o seguro, mais barato tende a ser o seguro nos anos subsequentes. Então, ter um contingenciamento, ter uma diminuição no valor, no recurso de subvenção federal, é muito danoso para o agronegócio do Brasil. Sim, a gente vai seguir acompanhando esse assunto, viu, Joaquim? Torcendo para que essa situação ela se resolva, né, da melhor forma possível, sem prejuízo para a seguradora, sem prejuízo para os produtores, porque a gente reforça aqui também, a gente sabe, acompanha esse compromisso do Ministério da Agricultura nos últimos anos em incrementar esse montante de recursos e, enfim, né, poder aí sensibilizar e oferecer os produtores rurais o melhor seguro para que eles continuem na sua atividade, para que eles tenham acesso ao crédito e não vivenciem, né, esse prejuízo na lavoura
de forma, enfim, a inviabilizar a atividade agrícola. Eu quero agradecer, viu, Joaquim, a sua participação aqui hoje. A gente vai seguir em contato e mais para frente eu até quero conversar com você para saber, assim, quando tudo estiver resolvido, quais são as novidades que as seguradoras estão trazendo para esse ano, o que os produtores podem esperar aí nesse ano safra 2021, 2022, viu? Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço e agradecemos mais do que tudo aos agricultores do Brasil. Muito obrigado, Amanda. E muito obrigada a você também pela companhia e pela audiência aqui no AgroMais. A gente se vê aqui na programação. Tchau, tchau.